Hello galerinha, aqui quem fala é o Zé e eu vou estar tratando de alguns assuntos aqui de LOP, de linguagem de programação, para vocês que estão com dificuldade em JavaScript básico e nos assuntos. No decorrer do curso, a gente vai estar tratando de alguns assuntos, vou mostrar aqui quais seriam eles, e a gente vai começar pelo básico mesmo, como por exemplo, cadê esse negócio? Como por exemplo, variáveis, tipos de variáveis, declarações, atribuições, método alert, prompt, que são de entrada e saída, né? Operadores aritméticos, concatenação de string, conversão, algumas observações que eu vou dando no decorrer, e coisas mais avançadas também que a gente não vai ver logo nesse primeiro vídeo, é óbvio. Então vamos direto ao assunto. Primeiramente eu quero indicar um map, pensei que estava aberto aqui, mas não está. Não tem problema não, eu abro. Que é o Droid Script. E ele traz uma ferramenta do caramba, na verdade, quando a gente tá sem a plataforma LOP, né? Então vamos criar aqui nos 3 pontinhos, clique em New, novo projeto. Sei lá, já tô sem criatividade para criar projeto, né? Clique em segura, clique em Edit, e aí ele vai abrir aqui, na verdade, um conteúdo já pré-definido. Eu vou clicar aqui, cadê? Clica 2 vezes. Clicou 2 vezes, sobe, selecionou tudo, apagou, certo? Vocês podem apagar também, já que o conteúdo era para o web ali. Então vamos lá. Primeira coisa, o que seria uma variável? Para que todos entendam bem. Variável é um local na memória que a gente aloca para armazenar, guardar algum determinado valor, seja ele numérico, textual. É como uma caixinha que a gente guarda para guardar algo nela, certo? Então quando a gente faz var x, isso se chama uma declaração. A gente está declarando uma variável. Então a declaração de uma variável nada mais é do que uma referência a um espaço de memória. Então o x faz referência a um espaço de memória a partir desse momento em que esse código for executado. Saiu sozinho aqui, mas eu volto sem problema, certo? Então o x faz referência a esse espaço de memória, que a gente não sabe onde é que está na memória, mas sabe que existe a partir dessa referência, ok? E a gente pode atribuir valores a esse espaço de memória através da referência que é a variável x. Então vamos lá, x recebe, por exemplo, 2. Então a partir desse momento, da segunda linha, o espaço na memória, que a gente disse que era x, vai receber o valor 2. Então esse igual aí não se trata de um igual, se trata de uma atribuição, ok? E aí você tem uma declaração na primeira linha e a atribuição na segunda linha, certo? Então é sempre bom ter isso em mente, ter esse tipo de interpretação, perceber o que é que está se fazendo em cada momento do código, em cada trecho do código, o que é que está acontecendo de fato, certo? Então, primeira linha, declaração, uma variável x, ou seja, uma referência a um espaço de memória. Segunda linha, eu estou dizendo de que naquele espaço de memória vai conter aquele valor que é o 2, né? Certo? Pronto. Agora a gente pode trabalhar um pouquinho com outras coisas. Por exemplo, no JavaScript, a gente pode colocar, declarar e atribuir valor ao mesmo tempo, ponto e vírgula. Então em uma linha só a gente tem a declaração e a atribuição de uma variável, certo? Como a gente pode fazer isto de forma consecutiva? Então eu posso colocar aqui, por exemplo,
certo? Outra coisa também é que o JavaScript ele deixa não obrigatório, no caso, a questão da palavra-chave var. E aí, implicitamente, ele já reconhece de que o x, o b, ou a variável é uma variável por conta da atribuição, tá vendo aí? Então é uma declaração implícita de uma variável, certo? Então, além da declaração implícita, a gente tem várias atribuições e declarações consecutivas, né? A partir da vírgula. Ok. Agora uma outra coisa que eu vou trabalhar, pra gente ir resumindo, né, o conteúdo. Vou colocar aqui um hello. E no B eu vou colocar Osés, meu nome, certo? Faltou ali fechar o aspas, né? Certo. Ok. Agora eu vou utilizar o método alert. E eu vou alertar aqui em x mais. Aí eu vou colocar uma vírgula, um espaço para não ficar agarrado, mais o bzinho, mais um outro texto que é a exclamação. Então, por que a exclamação está em aspas? Porque a exclamação é uma string, não é uma variável. Não é uma variável, não é um número, nem um comando específico, né? Uma palavra-chave. Então, é um texto, tem que estar dentro de aspas, tudo que é texto, senão vai dar erro, certo? Agora eu posso executar. Executando o código, hello, Osés. Outra coisa que eu poderia fazer, poderia apagar esse trecho do meu nome e utilizar o outro comando que a gente já viu nas aulas, que é o comando prompt. Prompt, e o texto que tiver dentro das aspas ou dentro dos parênteses vai ser o texto que vai ser exibido ao usuário, a quem está executando o código. Então, algo que é sempre bom é a gente se imaginar como essa pessoa que está executando o código. E eu vou atribuir o que ela digitar, ou seja, o resultado do prompt, a uma variável chamada b, já para reutilizar aquele trecho de código todo que a gente fez aqui embaixo. Tudo bem? Então, temos aí agora o b que recebe o prompt, digita seu nome, certo? Aí o x, depois de receber o valor de b, né? Aí ele vai atribuir um valor para x, certo? E vai alertar x com a vírgulazinha, com o espaço, mais o nome que alguém digitou, mais a exclamação. Vamos ver como é que fica? Depois do prompt, olha o que ele apareceu para mim. Apareceu uma caixa de diálogo, e aqui eu vou colocar, por exemplo, algum nome, dou um ok, e aí ele hello seu Zé. Enfim, hein? Beleza, galera. Outra coisa interessante a se mencionar é que normalmente quando a gente se utiliza do método prompt, por padrão ele retorna um valor textual. Tanto que se a gente for pegar, por exemplo, x, só para demonstrar, e y, se a gente for pegar dois valores com prompt, mesmo que a gente digite o número, se a gente colocar no alert para observar e somar
x mais y, ele não vai somar os valores como sendo números. Vocês já devem ter notado isso, mas estou fazendo essa observação novamente. Então, se a gente der um play aqui, eu vou colocar aqui 2, e para o y eu vou colocar um 4. Na verdade, ele já resultou um erro. Na verdade, eu errei aqui, não foi um trecho. De novo 2, 4. E ao invés de ele somar os valores, ele concatenou a string, uma string com a outra. Concatenar é como juntar duas palavras. Então ele não interpretou como sendo números, sim como sendo texto. E isso é um problema. Então, se a gente quer somar, isso é um problema. Então, como a gente vai fazer para somar quando na verdade o que se tem é um texto? Então a gente converte. Então existe o parse int, que é um método que converte uma string em um inteiro. Como existe também o parse float, vou utilizar aqui também. Que converte uma string para um número real, né? Flutuante. Ok? Então vamos ver como é que vai ficar essa resolução após essas alterações. Então coloquei um 2 aqui, coloquei um 4 e ele somou, certo? Então isso é interessante. Agora a gente acabou de aprender como fazer para somar, convertendo os valores, né, de string para inteiro ou de string para float. Mas como fazer o contrário? Pegar um texto, uma variável inteira, o float real, né, e converter para string. Você pode fazer algo bem simples, que eu indicaria normalmente, que é simplesmente somar a um espaço vazio, e aí automaticamente ele concatena aí o espaço vazio com o número, e dessa forma ele não soma mais as duas variáveis. Vamos ver de novo. 2, 4, viu aí 24. Outra coisa também possível a se fazer, ou a mencionar, seria o que seria essa ideia de concatenar. Concatenar nada mais é do que somar strings, juntar strings. Então não tenham medo de fazer isso. X, colocar assim, por exemplo, o valor de x é espaço, fechei as aspas, somei com o x, somar de novo, mais um ponto e vírgula que eu vou colocar aqui, um ponto e vírgula e um barra n, só que é um barra invertida, isso para quebrar a linha, pular a linha, como quero chamar, mais de novo, aí eu vou colocar já, olha aí, só para brincar com o conteúdo, vou colocar já assim mesmo. Aí eu vou colocar o valor de y mais y
foi o valor de y. Então tenta interpretar. O valor de x é x, que vai ser o valor de x. Ponto de vírgula, quebra a linha, já é o valor de y, né? Tanto foi o valor de y. Faltou só aqui. Nossa, por isso que é bom a gente ficar revendo o que está escrevendo. Faltou um espaço para separar do valor. Ok, vamos executar. Deu erro aí em algum canto. Faltou fechar ali a aspa. Aspas. Agora vai. Então colocar 2. Colocar 4. O valor de x é 2. Já 4 foi o valor de y.